Você, professor ou professora de música, você é um professor do tipo pato, elegante, ou você é um professor, professora do tipo pavão, inteligente? Eu sou o Cacá Safiotti e agora eu vou tentar mostrar para vocês qual é a diferença entre esses dois perfis. Bom, semanas atrás eu estava dando uma mentoria para alguns colegas, também professores de música, e aí eu, de forma pedagógica, criei esses dois tipos de perfis para tentar ilustrar o que eu acho que são maneiras diferentes de abordar o ensino de música, né? Então vamos lá, vamos começar pelo professor Pato. Quem é o Pato? O pato é aquele animal que nada, que voa, que anda, todo desengonçado, e ainda sai fazendo sujeira para todo quanto é lado, né? Então, eu gosto de pensar, então, o professor pato, mas não somente o pato. É um professor que é um pato elegante. Então, se o pato nada, voa e anda, o professor pato elegante, ele tem uma atuação que não se restringe ao seu primeiro instrumento de formação, né? É o professor que toca violão, guitarra, baixo, ukulele, cavaquinho, teclado, bateria. E aqui eu já estou me entregando, né? Eu sou, hoje, um tipo de professor pato. Aqui é minha bateria, tá, guitarra, baixo, tá tudo por aí, né? Como é que ele se constrói um professor pato? Isso vem da vida, a vida vai te levando para esse caminho, né? Quando você vê, você se transformou em um professor pato elegante. Comecei estudando violão na minha formação inicial, depois na faculdade eu fui estudar baixo elétrico, sou formado em baixo elétrico na Unicamp, fiz na década de 90, e naturalmente, por me envolver com o ensino de música e por perceber uma demanda de alunos para outros instrumentos, naturalmente eu fui tendo a curiosidade de tocar outros instrumentos, me preparar para isso, né? Tocá-los minimamente de forma elegante, bonito, mas não sou virtuoso em nenhum deles, mas tem uma amplitude, tem uma possibilidade de mercado ampliada em relação às demandas que possam aparecer, né? Então, hoje eu sou um professor pato elegante. Tenho alunos, na minha carteira de alunos aqui, eu tenho de vários instrumentos. Se eu fosse professor de um único instrumento, e se não fosse um pavão, eu estaria, talvez, em apuros, porque estaria com poucos alunos. Mas, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre mais alguns detalhes, mas quem é o professor pavão? Como é que é o pavão? O pavão é aquele animal que tem uma cauda, né? E que quando ele quer se exibir, ele levanta aquela cauda bonita, colorida, né? O pavão é um cara que é exibido, né? Exibido. Então, quem é o professor pavão? E vamos falar de pavão inteligente. O professor pavão é aquele que tem aquela coisa com seu único instrumento, né? E uma vez que você toca um único instrumento e se dedica a ele, naturalmente você vai ficar muito bom, você vai ter uma técnica apurada, né? Um repertório amplo naquele instrumento, né? Você provavelmente vai se tornar um virtuose, e é naturalmente que você se tornando um músico com essas características, você vai querer e você vai precisar se exibir, né? Se exibir por quê? Tirando a questão de professor, o pavão, ele muitas vezes tem uma atuação de músico ativa, né? Então, nos palcos ele está se exibindo. Por exemplo, em termos de prospecção de novos alunos, às vezes fazendo um show, alguém na plateia, no final, procura ele e fala, pô, adorei te ver tocar, quero ser seu aluno, né? Então, como é que o professor pavão trabalha? Trabalha dando aula somente do seu instrumento que ele estudou, né? E por que o professor pavão precisa ser inteligente? Inteligente por quê? Porque geralmente o professor pavão, que é aquele cara ligado a um único instrumento, virtuoso, às vezes ele é tão interessado no instrumento que ele passa horas do seu dia trancado no seu quarto estudando aquele instrumento, que ele esquece que ele tem que ser visto. O pavão que é inteligente precisa ser visto. Então, ele precisa ter, principalmente hoje, né, com a internet, uma penetração importante nas redes sociais, ter um bom Instagram, ter um canal de YouTube, enfim, fazer de tudo para que ele seja visto e conhecido, porque ele precisa aliar a sua captação, a sua prospecção de alunos
com isso que ele tem a favor, em ser brilhante no seu instrumento. Então, as pessoas precisam conhecê-lo para ter interesse de estudar com ele. E aí tem duas questões que eu acho que o professor Pato Elegante e o professor Pavão, às vezes, tendem a ser um pouco diferentes, tá? Não estou generalizando e nem dizendo que as coisas são estanques, como eu vou colocar, mas, às vezes, esbarra nessas diferenças. O professor Pato tende a ser um professor mais de música do que de músico. Então, vamos entender a diferença. O que é o professor de música? O professor de música é esse que tem um leque muito maior de ensino, não só de vários instrumentos, mas de abordar várias situações. Então, é um professor Pato Elegante, que toca vários instrumentos e quer ser um professor de música. Ele atende desde crianças, e daí a gente fala até crianças que estão na musicalização infantil, que às vezes não estão nem ainda alfabetizadas. E aí ele atende jovens, adolescentes, adultos, idosos, né? E tem como característica, esses alunos, na sua grande maioria, não têm o interesse de se tornarem músicos profissionais ou professores de música. E aí a abordagem pedagógica, até porque ele pega muito aluno iniciante, ele tem que ficar muito bom pedagogicamente para resolver o problema do iniciante. Às vezes é um erro pensar que dar aula para o iniciante é uma coisa fácil. Dar aula para o iniciante, às vezes, é muito mais difícil do que dar aula para um músico que já veio com metade do caminho, que é geralmente o tipo de aluno que vai cair na mão do professor Pavão, né? O aluno que vem ali iniciante, ele tem diversas situações que você vai ter que desenvolver. A questão motora, a questão da sua percepção sonora, mas não de forma restrita ao que a gente aprendeu como aluno lá na faculdade, desenvolver questões de repertório adaptado, desenvolver questões principalmente na questão da rítmica, né? De como se coloca, como é que esse aluno vai entender o pulso, vai entender as subdivisões desse pulso, né? A questão da rítmica, né? Então você está sempre tendo que criar e estudar sobre ferramentas pedagógicas para desenvolver esse aluno. Já o professor Pavão, ele, em geral, não estou dizendo que são todos, por isso que eu falei que com ressalvas, mas ele tende a reproduzir com seu aluno o mesmo método que ele aprendeu na sua formação, às vezes numa faculdade ou num conservatório, numa escola de música mais tradicional, que é realmente ficar ali, escalas e questões motoras mais avançadas, e vamos estudar um Pozzoli, e vamos estudar leitura, e vamos cair para dentro da parte do aprendizado de música como se aquele aluno fosse se tornar igual a ele. Ele ensina aquele aluno pensando que estou ensinando o cara do jeito que eu aprendi para ele ser músico profissional ou professor de música, né? Então o professor Pavão tende a ter esse enfoque. Não estou generalizando, mas eu coloquei de forma mais aberta as duas posições para a gente poder até comparar, né? Então, eu queria que você falasse aí, antes de tudo, deixa um like aí, né? Se inscreva no canal e conta para mim nos comentários. Você já parou para pensar nisso? Você é um professor Pato Elegante, ou você é um professor Pavão, ou você é uma mescla dos dois? Conta para mim aí nos comentários e diga um pouquinho a respeito do que você acha disso. Valeu, até a próxima.